Há algumas semanas, nós falamos sobre um livro do filósofo francês Gilles Lipovetsky. E hoje nós estamos aqui para falar sobre uma outra obra desse autor. Se interessou pelo assunto? Então clique em curtir, se inscreva e caso você goste do vídeo, caso ele tenha sido interessante para você, considere colaborar aqui com o canal através do Pix. Eu vou deixar a minha chave do Pix aqui na descrição para quem tiver interesse em nos apoiar. Então, vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre o livro O Império do Efêmero, que foi escrito pelo Gilles Lipovetsky e publicado no ano de 1989. Esse livro é dividido em duas partes. Na primeira parte, ele fala sobre uma história da moda, moda no sentido de indústria de roupa especificamente, e na segunda parte ele fala sobre como todo esse processo histórico deu origem a essa sociedade que a gente convencionou a chamar de pós-moderna, e vai falar sobre questões aí mais amplas que vão além do que da indústria de roupa. A primeira parte do livro se assemelha muito aos pensamentos do Norbert Elias, ao seu livro O Processo Civilizatório. Aqui o Lipovetsky faz uma análise de todo um período histórico, de toda uma formação da indústria da moda de roupa para nos explicar a nossa sociedade atual. O Lipovetsky ele divide esse processo histórico em quatro partes. A primeira parte vem desde a antiguidade e vai até meados ali do século XV, XVI. A segunda fase vai desse período, que é século XV, XVI até 1850. A terceira fase vai de 1850 a 1950. E a quarta fase começa em 1950 e vem para os dias atuais. Na primeira fase, o Lipovetsky aponta que a vestimenta era algo fixo, não era algo mutável através da moda. Ele nos coloca que existe sim toda uma simbologia em torno da vestimenta. A vestimenta, ela representa símbolos sociais, símbolos de poder, símbolos de status, mas era algo que não mudava com o tempo, era algo fixo. A gente pode pensar, por exemplo, o faraó egípcio, a indumentária que ele vestia demonstrava todo o poder dele. Ou então a gente pensar na Grécia Antiga, a vestimenta dos homens livres diferenciava dos escravos, ou seja, a roupa estava sim ligada a um papel social, mas ela era algo fixa. Você não tinha uma ideia de moda como veio a se formar ao longo do tempo. A segunda fase começa por volta dos séculos XV e XVI, quando aí você começa o primeiro processo de mudança de hábitos de vestimenta movido pela moda e movido por uma ideia de diferenciação de classes. E isso nos remete diretamente ao pensamento do Norbert Elias. Aqui a gente vai ter uma mudança social em que as cidades começam a ficar mais movimentadas após o fim da era feudal. Você começa a ter a formação de classes burguesas e você tem uma aristocracia que representa um poder superior ao restante da sociedade. E essa aristocracia representava todos os bons gostos, todos os bons modos. Então, as classes baixas, em especial essas novas classes burguesas, essas classes urbanas, começam a imitar os hábitos de moda, os hábitos de costume, de vestimentas dessa classe aristocrática. Então, a classe aristocrática precisava criar novos modos, novos hábitos para se diferenciar das classes baixas. E aqui a gente vai ter o princípio do que seria uma indústria da moda, uma classe superior que quer vestimentas que a distinguam das classes baixas e as classes baixas que estão em busca de se vestirem de forma semelhante às classes altas. A terceira fase, que começa em 1850, já é dentro de um contexto em que a democracia começa a se tornar um método político mais amplo e a igualdade entre as pessoas também se torna algo maior, algo mais determinante no mundo moderno.
Aqui a gente vai ter o processo da formação de uma alta costura e nas classes mais baixas a gente vai ter toda uma formação de uma indústria de confecções, de produção de roupas. Então a gente vai ter uma diferenciação entre uma alta costura, que veio a dar origem aos grandes nomes da moda, como por exemplo a Coco Chanel, e você vai ter uma popularização de roupas produzidas, de vestimentos produzidos com qualidade através do desenvolvimento de uma formação industrial nessa área de confecção. Então esse período é marcado justamente por uma democratização, por uma igualdade nos hábitos de vestimentos, mas ainda existe uma certa discrepância entre uma alta costura e uma baixa costura. Em 1950, que começa essa quarta fase, a gente vai ter uma mudança completa em tudo isso que começou a partir do século XV. O Lipovetsky nos coloca que esse período, essa época, ela foi marcada por muitas mudanças no comportamento social, a mudança para aquele patamar de sociedade que a gente costuma chamar de sociedade pós-moderna. Na sociedade pós-moderna, o Gilles Lipovetsky aponta que a principal característica dela é o extremo narcisismo, o extremo personalismo, a busca pela diversão, a busca por saciar necessidades individuais, por necessidades tanto materiais quanto simbólicas. Então, a partir desse momento, ele coloca que essa diferenciação de classe dentro da indústria da moda, ela aos poucos vai perdendo força. Isso porque você vai ter cada vez mais esse narcisismo se tornando mais forte e a ideia de satisfazer o próprio eu se torna mais relevante do que você buscar uma imagem, buscar uma espécie de estética que te assemelhe a uma classe mais alta. Então, a gente pode definir esse período, essa mudança de padrões que existiu ali na década de 1950, um fruto de uma série de mudanças sociais, de grupos das classes mais baixas, como movimentos negros, movimentos feministas, movimentos LGBTQIA+, que se mostraram cada vez mais fortes e também como uma democratização de toda a sociedade de forma geral. O ser humano se buscou mais a sua individualidade, mais o seu narcisismo e essa pressão de uma moda de cima, ela aos poucos foi se perdendo. A gente pode justamente imaginar diferenças de imagens entre as épocas. Nas décadas de 1970, 1980, a gente vai ter pessoas usando calças jeans, tênis all-star, camisetas sem mangas. A gente tem uma discrepância muito forte. Se a gente pensar, por exemplo, na década de 1910, onde você tinha uma padronização de vestimenta, onde homens usavam ternos, usavam gravatas, chapéu, mulheres usavam saias longas, havia uma certa rigidez de vestimenta. A partir da década de 1950, você começa a ter uma personalização, você começa a ter pessoas se vestindo como bem queiram, existe esse fortalecimento do eu. Eu quero me vestir de tal forma e isso vai acontecer. Por exemplo, o movimento hippie, ele criou uma vestimenta própria para si que destoava de outros padrões sociais. Ou então o movimento punk na década de 1970, ou mais recentemente, por exemplo, o movimento emo, ou então dentro de toda essa cultura pop, onde a camiseta de super-herói, a camiseta de série, ela representa uma simbologia muito forte, ou seja, o narcisismo, essa busca do eu, por buscar um consumo de satisfação, de prazeres tanto materiais quanto simbólicos, se tornaram muito mais marcantes. Agora nós vamos falar sobre a segunda parte, e boa parte do conteúdo da segunda parte eu já comentei agora no final. O Lipovetsky vai nos colocar que todo o consumo, não apenas de roupa, mas de todo tipo de produto, é fruto de um processo de inovação constante, de novas modas. Existe sempre uma necessidade de algo novo, ou seja, todo tipo de produto, todo tipo de costume, de hábito, de produtos culturais, tudo isso se torna efêmero. Uma moda é efêmera, um tipo de vestimento é efêmero, uma crença, um gosto, tudo isso é efêmero. Por quê? Porque é altamente mutável dentro de uma lógica de moda que vai sempre buscando o novo. A diferença é que essa moda ela não está mais focada numa classe alta produzindo e uma classe baixa querendo imitar, em si na satisfação de desejos individuais. Um dos pontos que é recorrente
na discussão sobre pós-modernidade é que você teria uma quebra de paradigma. Você teria uma sociedade construída em cima de uma série de valores fixos, como por exemplo família, religião, trabalho, e que em meados do século XX toda essa estrutura veio aos poucos se perdendo e deu valor a uma nova forma de sociedade. Você tem uma sociedade com valores que seriam nascidos não na família, não na religião, mas em outros locais. O Lipovetsky nos coloca que essa quebra de paradigmas se veio justamente através da moda. Esse narcisismo, essa busca pelo eu, essa busca pelo consumo, ela seria o ponto de ruptura com esses valores anteriores. Então, os valores que começariam a pautar as sociedades atuais, que estariam definindo comportamentos, gostos, atitudes, estariam muito focados dentro dessa indústria de moda, dessa indústria do efêmero. Então, toda a noção de hábitos, de valores, de costumes, ela vai mudar conforme o tempo. Outro ponto bastante importante dentro da argumentação do Lipovetsky é com relação ao pensamento marxista, ao pensamento de se pensar essa relação de diferenciações de classes. Em especial, ele vai contra o pensamento do Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu pensa que a indústria de moda, toda a nossa indústria cultural, ela tem como base a diferenciação social. Comprar o iPhone mais novo na indústria seria algo feito porque a pessoa quer ter uma diferenciação social daqueles outros. Eu tenho o iPhone 6, ele não tem, logo isso me dá uma sensação de superioridade. Você comprar um carro de 200 mil ou comprar uma mansão, ou seja, todo esse tipo de consumo, comprar uma roupa de uma determinada grife que custa muito caro, que custe 1.000, 2.000 reais, tudo seria um pensamento do Bourdieu, uma forma de diferenciação social. E o Lipovetsky ele discorda em partes disso. O Lipovetsky ele não desconsidera que essa indústria da moda, essa indústria do consumo, que ela tenha em si uma necessidade de diferenciação social. Só que ele acha que essa ideia é insuficiente para se explicar todo esse processo. Então ele acha que juntamente, até majoritariamente, essa necessidade de diferenciação social, ele encontra a necessidade da satisfação do narcisismo, a necessidade da satisfação do ego. Se uma pessoa compra um iPhone mais moderno que for lançado, ela faz isso para agradar o seu próprio narcisismo, ela faz isso para agradar essa sua própria necessidade pelo novo, por se sentir bem, por se sentir na moda. O mesmo pode valer para carros, para roupas, para todo tipo de produto, até mesmo produtos culturais. Então, mais do que uma diferenciação social, essa ideia, essa nossa sociedade de alto consumo e de produtos cada vez inovadores e de cada vez mais efêmeros, ela está ligada a uma necessidade do narcisismo, do personalismo. Então, a principal característica que o Lipovetsky vai encontrar no nosso mundo moderno e que vai definir a nossa sociedade pós-moderna é essa exaltação do eu, esse extremo narcisismo e esse excesso personalismo junto à busca de coisas divertidas. Então é tudo isso que molda tanto os hábitos das pessoas, a cultura, o gosto pelo consumo. Nós somos uma sociedade extremamente narcisista, que está sempre em busca de moda, sempre em busca do novo, e isso tudo para poder criar uma satisfação para o próprio eu. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.